Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 24 minutos. Um bom dia para você. Virtual News começando hoje atrasado, culpa minha. Peço desculpas, peço perdão, mas as alterações técnicas aqui acabou atrasando um pouco no nosso Virtual News de hoje. Mas, segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Dia 16 de outubro, essa segunda-feira, e vai aqui os parabéns para os professores, né? Ontem, dia 15, foi dia do professor. Essa profissão que todos entendem como essencial, todos respeitam, todos valorizam, porém, muitas vezes não é reconhecida. Tudo ok tecnicamente, Maria Clara? Estamos ok aí? Ok, maravilha. Hoje participando conosco, Reginaldo Nascimento. Bom dia, Reginaldo, seja bem-vindo. Bom dia, Márcio, bom dia o pessoal que nos acompanha. É segunda-feira, depois de um feriadão chuvoso, eu acho que as pessoas ficaram meio lentas, não é? Ficou um feriado que eu acho que se arrastou, né? Por causa da chuva. Meio esticado, né? Aquela coisa meio pesada. Não o pessoal teve que ficar em casa, né, chovendo muito. Então, mas aí, mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia. E vida que segue, né? Vida que tem que continuar acontecendo e a gente tem que continuar construindo. E aí, como você mesmo disse, ontem dia do professor, né? É uma oportunidade, eu acho que é sempre uma oportunidade essas datas comemorativas da sociedade refletir e entender cada vez melhor o papel, né, do educador, do professor na construção de uma sociedade mais justa, né, mais fraterna. Vou aproveitar você aqui, e como aqui tudo é de improviso, tudo é como é ao vivo, é improviso, para você mandar uma mensagem, uma homenagem para os professores, tanto do conservatório como dos professores não só da região metropolitana, mas de todo esse país maravilhoso. A mensagem é que o professor, ele é um guerreiro, né? Dentro dessa história que a gente constrói, principalmente aqui no Brasil, em que as pessoas precisam valorizar mais, entender mais o papel, né, dessa profissão, que é ser educador, que é ser professor, que é ter a responsabilidade de construir as identidades, né, das crianças e dos adolescentes. Ao professor eu digo, olha, coragem, né, que a gente precisa continuar tendo coragem, esperança e fé para desempenhar esse papel que a gente desempenha dentro da sociedade, de todas as sociedades, especificamente fala para os professores aqui de Cubatão, da nossa região, do Brasil, para que a gente continue acreditando no trabalho que a gente realiza e na diferença imensa que a gente faz na vida das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Especialmente eu mando, não é, um abraço fraternal aos professores com quem eu tenho o privilégio e a honra de conviver e compartilhar essa tarefa de levar conhecimento àqueles que procuram, não é, são os professores do Conservatório, da Escola Técnica de Música e Dança, que são pessoas comprometidas, são pessoas dedicadas, não é? E aí todos os professores, eu vou fazer 16 anos na Rede Municipal de Cubatão, e mesmo diante de todos os desafios, os professores são pessoas extraordinárias, porque mesmo diante de muitas adversidades, são
como é que eu vou dizer para você, são inventivos, né? São pessoas que muitas vezes tiram leite de pedra para ofertar às crianças e adolescentes uma oportunidade rica de ter contato com o conhecimento, né? Com a construção do saber humano através dos livros e hoje das novas tecnologias dentro de sala de aula. Então, parabéns mesmo a todos os professores, a todas as professoras, né? Vocês merecem o reconhecimento. O que a gente espera é que a sociedade, né? As famílias também entendam essa importância de fazer um time só, né? Família e escola, pais e professores, é um time só na construção das identidades dessas crianças e jovens. Quando pais e professores, quando escola e família, elas não dialogam, quem perde é a criança, quem perde é o adolescente, quem perde é o jovem. Aí, então, melhores palavras não poderiam existir. Perfeito. A gente fala muito do professor, valorização, mas pouco se faz para a valorização, tanto do profissional quanto das situações, do que é a escola, né? Precisamos realmente olhar as escolas como devem ser olhadas, as manutenções, as implementações, a vanguarda, as inovações. A gente precisa olhar de fato, né? Porque a gente faz a homenagem, a gente entende que é verdadeiro, só que o dia seguinte, a aplicabilidade do que é necessário para a educação tem que ser feito no Reginaldo. A questão da educação, acho que no Brasil é um desafio, não é? Quem estuda um pouco ou tem a curiosidade de buscar conhecer como é a história da educação no Brasil, então vai entender que nós passamos por um processo muito profundo de transformação dessa educação da década de 90 para cá. Nós ainda estamos nesse processo, na verdade, né? A LDB de 96, na verdade, ela ainda está sendo aplicada, né? Ou seja, vão fazer 30 anos, né? Agora 2026, 1996, 2026, e ainda está sendo há um esforço, não é, da comunidade, dos educadores, dos teóricos no Brasil, de implantar essa transformação na educação. Porque foi a partir de 96, com a LDB de 96, que vem essa ideia de educação para todos, acessível a todos. E aí é um desafio para a sociedade, porque a partir do momento que essa educação tem que ser para todos, a gente tem que entender que é uma educação de qualidade, né? Tem que ser uma educação de qualidade, que é um desafio que quando você coloca todo mundo, porque até então a ideia da educação no Brasil era uma educação mais elitizada, não é? Sim. É a LDB de 96 que vem com essa universalização, toda criança na escola, toda criança tem que estar na escola, e aí a gente vê ainda os desafios que ano a ano, não só aqui em Cubatão, mas no Brasil como um todo, essa luta de quem trabalha com educação, de colocar a criança dentro da escola. Questão da evasão escolar, questão socioeconômica, questão de violência, né? Porque tudo aquilo que a criança, que o adolescente vive dentro da sociedade, ela vai para dentro da escola, não é? E aí os desafios diários de fazer uma escola atrativa diante de todas as adversidades, então a sociedade, na verdade, tem que pensar o que como deve ser essa escola para todos, né? Escola não é depósito de criança, não é depósito de adolescente. Tem que ser o espaço do conhecimento, do entendimento, então tem que se trabalhar o lúdico, tem que se trabalhar diversos aspectos da vida humana. Então é um desafio para a sociedade, não é só o professor escolheu ser professor, então ele é que tem que ter essa responsabilidade de construir uma escola atrativa. Não, a família precisa participar ativamente. Enquanto a gente achar que coisa da escola é escola, coisa da família é família, a gente continua batendo cabeça um com o outro, e aí quem sai perdendo no final das contas de tudo isso é a criança. Então, refletir o dia do professor, refletir esse dia, os 15 de outubro, a cada ano, talvez precisa ser essa chamada de atenção de toda a sociedade dessa importância. Né? É um dia para a gente discutir, homenagear o profissional e vir um dia de discussão da educação como um todo, né? Sim. Da educação, para você ter a ideia da importância desse dia 15 de outubro. Eu costumo dizer que a cúpula decide muito bem, né? A ideologia, né, na cabeça, ela coloca o papel, é espetacular, é lindo, mas na prática
a realidade é totalmente diferente, né? É que se enfrenta os desafios da aplicabilidade. Aplicabilidade, quer dizer, o primeiro desafio é você colocar uma criança dentro do ônibus e ela andar meia hora, 1 hora dentro de um ônibus para chegar numa sala de aula. Sim. Sim. Já começa o primeiro desafio. Não vou falar nem a coisa cedo, horário, não vou falar nem isso, mas para você chegar. E essa criança chegar a ponto de ser recebida em condições, ter merenda, qualidade de ensino, classe que não chova dentro, classe que tenha um ar-condicionado, condições para essa criança estudar, né? Sim. Que tenham toda uma habitabilidade, grupo, quer dizer, toda uma situação que os estudos mostram ser necessárias para que nós evoluímos na educação e pouco é feito. Isso mesmo, isso. Pouco é feito. Pouco. Cadê os psicólogos nas escolas? Né? As equipes multidisciplinares. Cadê o ensino em tempo integral? Não é ocupação em tempo integral, é ensino em tempo integral. Isso mesmo. Que é outro desafio, é outro desafio, não é? E aí fica realmente difícil. Não é só colocar a criança dentro da escola, né? É uma escola de tempo integral, é você ofertar diversas possibilidades e diversas maneiras de alcançar o conhecimento. De ofertar o conhecimento, né? São diversas maneiras, maneira lúdica, o esporte, a cultura, não é? Não é só colocar a criança tadinha dentro de uma sala de aula o dia inteiro, escrevendo o que está na lousa, lendo o livro, não é? Há N maneiras de se alcançar o conhecimento. O mundo digital é apenas a forma. É apenas uma forma também de você ter uma ferramenta no ensino. Sim. Mas se não tiver o digital, bom, realmente você está atrasado. Mas o digital jamais vai superar o humano. Não tem jeito. Não tem como. Não tem como. 10h36, vamos para a pauta do Virtual News. Vamos conhecer a pauta do Virtual News de hoje. Principais notícias desse dia 16 de outubro de 2023. 12 jornalistas morrem desde o início do conflito em Gaza. Ataques israelenses em Gaza se intensificam à medida que a crise humanitária se aprofunda. Brasileiros podem deixar Gaza nesta segunda-feira, diz embaixador. Daniel Noboa é eleito presidente do Equador. E TSE julga 2 ações contra a campanha de Lula. Aí essa é a pauta, né? As matérias que fazem pauta do Virtual News desta segunda-feira, Reginaldo. Agora vamos para as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, o governo Lula ignora apelo de mães que lutam por guarda de filhos com estrangeiros. Estados Unidos são fator decisivo na guerra de Israel e Brasil precisa assumir sua real dimensão. Israel nega a existência de acordo para cessar fogo para a retirada de estrangeiros de Gaza, matéria do G1. As anteriores eram do Estadão. Conflito em Israel e terroristas chega a 10º dia, com mais de 4.000 mortos e espera de ofensiva terrestre. R7. Mais de 1 milhão de pessoas fogem de Gaza. Israel prepara ofensiva, matéria de Isto É. Acidentes de trabalho matam 4 crianças por mês no Brasil, também matéria da Isto É. Gaza vive expectativa de abertura. O governo diz que brasileiros não sairão. UOL Notícia. MP eleitoral defende Bolsonaro inelegível de novo por uso eleitoral de 7 de setembro. Jornal do Brasil. Ofensiva terrestre. Israel diante da encruzilhada entre resposta forte ao terrorismo e o risco de crise humanitária. Manchete de O Globo. E nova forma de tributação freia compras de viciados em sites asiáticos. Está na Broadcast. Qual delas? Qual delas? São várias aqui, tá bem tortido. Eu acredito que está aí bem latente essa questão, né, do conflito Israel e Hamas, Israel e palestinos. Eu acho que isso, de certa forma, preocupa, porque você vê uma escalada de violência, não é? Quando a gente pede paz, quando a gente deseja, e aí a gente continua vendo, né, para quem está acompanhando, mesmo que minimamente, que quem continua sofrendo demais são os civis, principalmente crianças e idosos. E aí essa semana, inclusive no feriado, né, vendo algumas coisas, e aí você traz aí a pauta aí dos 12 jornalistas, né, mortos no meio dessa
desse conflito entre Israel e os palestinos ali na faixa de Gaza. E aí é uma preocupação, porque hoje, por causa, né, eu li até uma matéria, que hoje qual é a maior preocupação? São as redes sociais, que acabam difundindo muita mentira, né, em relação ao conflito, porque aí cada um recorta aquilo que quer e passa como verdade absoluta. E aí a gente percebe ainda mais o quanto é importante o papel da imprensa séria, da imprensa comprometida de trazer a notícia real, verdadeira, né, para uma reflexão aprofundada das pessoas. Então a gente precisa, aí o trabalho, aí por que 12 pessoas que vão lá buscar as informações, elas acabam morrendo. Estão no meio do conflito, elas precisam ir para dentro. Eu não estou dentro da minha casa pegando imagenzinha, né, na internet e divulgando aquilo como... Vai lá na fonte, vê, está vendo, está, né, vivendo essa experiência terrível do que é um conflito, de que é uma guerra, que a gente deveria, talvez a humanidade nesse sentido não tenha evoluído tanto, né, que a gente, dentro dos livros de história, vê as guerras que já aconteceram na humanidade, a última mais importante, a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vê que a guerra, na verdade, não existe vencedor em guerra. Acho que isso deve ser a primeira reflexão do ser humano. Não existe vencedor em guerra. Por quê? Porque quando, né, dois lados entram em conflito, quem sofre são os mais vulneráveis, são os mais frágeis dentro daquele conflito, que aí a gente vê que é criança e os idosos, né? Mulheres, o pessoal que fica os civis, né? Civis. Nós vamos falar a respeito disso sim, que é muito interessante. O que me chama a atenção aqui também é a questão dos acidentes, né? 4 crianças mortas, né? Em acidentes, que aqui foi feito o levantamento, e aí o pessoal faz a matéria baseado nessa pesquisa, né? Então a gente fica de olho aqui nessa situação também, chama muito a atenção trabalho infantil no Brasil, né? Porque é proibido por lei trabalho infantil no Brasil. Só por si, né? Só esse dado já chama atenção, né? Porque se é proibido por lei, mas o que leva as crianças a trabalhar? A necessidade. Então o governo fala, não, a criança não pode trabalhar, mas por outro lado, não cobre a necessidade das crianças, que seria a escola, né? Todas as crianças teriam na escola, né? A escola muitas vezes é outra. Essa é uma das situações. Ofensiva é a nova forma de tributação feita nas compras em viciados sites asiáticos, ou seja, a tributação o pessoal freou um pouco nas compras, né? Pois é, porque virou uma febre, eu acho que é no mundo inteiro, né? Sim, mas virou uma febre no Brasil. Sim. O brasileiro, por causa da pandemia, a pandemia foi ponto-chave nessa, como é que eu vou dizer, nessa transição do brasileiro das lojas físicas para as lojas virtuais, né? O brasileiro descobriu a compra virtual na pandemia. A gente não podia sair de casa, não é? Consumo é consumo. E vamos lá, é uma forma também, vou consumir um pouco para tirar essa ansiedade, essa coisa toda. Entendeu? E aí o brasileiro descobriu. Tem um amigo meu falecido, me dizia o seguinte: Márcio, na época eu não usava nem cartão de crédito. Falou, Márcio, se eu for comprar em dinheiro, eu não compro. Porque a hora que eu começo a contar, eu falo, não dá, é muita coisa. Então eu prefiro fazer cheque, porque eu não vejo dinheiro. A mesma coisa seria agora. Se eu for, o pessoal vai, mas na hora que você for comprar o dinheiro, não, volta, não vou comprar agora não. Porque a gente compra muita coisa hoje, mas não só o brasileiro, né? Mas se compra muita coisa que não se utiliza também. O consumismo pelo consumismo, né? Consumir por consumismo. E aí já tem, inclusive, áreas do conhecimento que estudam esse fenômeno do consumismo pelo consumismo. E talvez essa questão que nem você fala do seu amigo falecido, com dinheiro não compro, porque na hora de pagar eu vou contar e aí eu vou ter a real dimensão do quanto dinheiro eu estou pagando. Né? E aí talvez isso tem que ser um ponto de reflexão, acho que para todo mundo, né? Porque hoje você põe lá o número do teu cartão no site, ou você chega numa loja e põe a aproximação, né? Hoje você não enfia nem a maquininha, nem você aproxima. Então o ser humano, eu acho que perdeu essa dimensão realmente de entender quanto de valor realmente está indo, não é?
quanto está indo. Aí quando vai perceber, já está endividado até as tampas. Já foi o cartão de crédito, o cheque especial e aí está por conta. É um fenômeno dessa atualidade. 10 horas mais 40, acho que nós comentamos a respeito de tudo. Sim, o governo Lula ignora apelo de mães que lutam por guarda de filhos com estrangeiros. Estão pedindo um posicionamento do governo federal contra essa questão, né, de pais no estrangeiro, filhos. Isso agora tem... Lógico, o Brasil está 220 milhões de habitantes, um mundo globalizado, as pessoas agora têm relacionamentos com pessoas de outros países, isso vem aumentando, isso é natural, né? Sim. Brasileiros que vão para fora, brasileiros que acabam tendo relacionamento com pessoas que são de fora, e agora, aí vem essa questão da família, e o relacionamento não dá certo, aí vem a questão dos filhos. Muitas vezes os pais que estavam casados aqui no Brasil se separaram, um foi para fora trabalhar, o outro ficou. Quer dizer, tudo isso agora tem essa nova forma, né? E estão cobrando o governo de um posicionamento. É a complexidade, né, dessa novidade que é as redes sociais, a internet, que acaba aproximando pessoas que naturalmente sem essa ferramenta talvez nunca fossem se conhecer. Nunca seria possível se conhecer. E aí traz os problemas da atualidade. O relacionamento globalizado. Que acaba impactando, né, na vida da sociedade e que precisa ser debatido, resolvido da melhor forma possível, porque senão você cria a insegurança jurídica, né? Não pode. Não dá. Já tem tanta, né? Vamos começar a limpar a pauta de insegurança. Vamos para a pauta do News, Maria Clara. Vamos lá, são 10 horas mais 45 minutos. Vamos para a pauta do Virtual News de hoje. 12 jornalistas morrem desde o início do conflito em Gaza. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o CPJ, denunciou a morte de pelo menos 12 jornalistas, mais 2 desaparecidos e 8 feridos desde o início do conflito entre o Hamas e as Forças Armadas Israelitas, em 7 de outubro. Entre os mortos estão 10 jornalistas palestinos, um jornalista israelita e outro desaparecido, além de um morto em ataques no sul do Líbano. A contagem inclui os mortos até 14 de outubro, nos primeiros 8 dias do conflito, explica a CJP, que alerta que os perigos particularmente elevados que afetam os jornalistas na faixa de Gaza, dado o risco de um ataque por terra das forças israelitas. O CGT também alerta sobre os bombardeiros devastadores da aviação israelita, a impossibilidade de comunicação e os contínuos cortes de energia. O Comitê de Proteção denunciou... São civis que realizam um trabalho importante em tempo de crise e não devem ser atacados pelas partes em conflito, disse o coordenador do CPJ para o Médio Oriente e Norte da África, Sherif Mansour, pedindo que ambas as partes tomem medidas para garantir a sua segurança. O grupo islamita Hamas lançou no dia 7 um ataque surpresa contra Israel, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar. Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território, com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade. Os ataques já provocaram milhares de mortos e feridos nos dois territórios. Não é que a vida dos jornalistas tenha mais valor do que as outras 3.988 pessoas que morreram até agora pelo conflito. Não é isso que nós estamos falando. O que está se colocando é que quem está indo lá levar para o mundo o que está acontecendo, está se expondo, e claro, e os riscos da guerra. É isso que se coloca. Porque, na verdade, as imagens que nos chegam, como bem o Reginaldo, por enviados, por correspondentes, pela possibilidade de muitas pessoas estarem ali fotografando, filmando e encaminhando, mas o olhar técnico, o olhar para realmente perceber e a forma de se relatar o que é devido, é necessário o profissional. E o profissional, no front, ele te leva em risco. Não vai pensar, eu estou junto com o pessoal de frente lá, com soldados. Não é isso. Você vai ficar numa retaguarda Marte ali. Só que o jornalista em si, ele não vai se permitir ficar somente naquela área confortável. Ele vai querer observar o conflito muito mais de perto. Sim. A realidade do conflito, né? E essa situação geralmente leva a riscos. É claro, você tem riscos. E esses riscos acabam aí levando a própria vida.
E aí o que chama a atenção, né, que eu acho que esse deve ser o ponto de reflexão, são profissionais que, na verdade, já têm acordos internacionais em que eles devem ser preservados o tanto quanto possível. Eles sabem, né, um jornalista, principalmente que tem esse perfil de cobrir conflitos, ele sabe do risco que ele assume ao ir para aquela região, não é? Mas existem acordos internacionais, justamente que é necessário ter esse olhar técnico, esse olhar criterioso sobre a situação que se estabelece diante de um conflito entre dois lados. O que talvez impressione a gente são 12 mortos em 8 dias, porque na verdade a notícia saiu hoje, mas dia 14 foi o... Não é? Tem atualização até de mais 3 dias aí. Né? Entendeu? Então, quer dizer, aí são 12, ou seja, a média está muito alta. Isso demonstra a grande instabilidade social que está nesse conflito ainda, não é? Imensa. E aí você fala, são 4 mil mortos, não é? Em uma semana. Então, quer dizer, a instabilidade realmente está muito grande. A gente sabe que a grande maioria das vítimas desse conflito tem sido as pessoas mais frágeis. A gente volta a falar, crianças e idosos. A gente vê a questão dos hospitais, não é? Quem tem minimamente a curiosidade de ler, não precisa se ler tudo, não é? Eu acho que é até pesado você ficar lendo só sobre a questão do conflito, mas minimamente quem lê sabe a dificuldade, inclusive, do socorro às vítimas, não é? Principalmente na faixa de Gaza, não é? Do lado da faixa de Gaza, e aí a gente tem que entender que ali são seres humanos, né? Que estão refém totalmente, né? Irrestritamente refém de um conflito que está extremamente instável, não é? Instável. O Hamas de um lado, Hezbollah do outro, Israel de outro, e as pessoas, mais de 1 milhão, né? Fugindo da faixa de Gaza, e você imagina... Você está sendo bombardeado sem ter feito nada, né? Porque, na verdade, você é utilizado como massa de manobra também. E aí, quando vê essa notícia, né, 12 jornalistas mortos, talvez também é outro ponto que a gente tem que começar a refletir, a sociedade, as pessoas, né, da importância do trabalho desses profissionais, não é? De trazer a notícia da forma mais real possível, não é? Você não constrói conhecimento, você não constrói entendimento, você não constrói um debate com mentiras, com meias verdades. E aí a importância do papel desses profissionais, do jornalismo, né, em trazer essas notícias para que a reflexão ela aconteça dentro de bases mais sólidas possíveis, não é? Então é a solidariedade mesmo, a área do jornalismo, que traz informação, e a solidariedade a essa profissão, né, que diante de tantas fake news eles acabam sendo atacados de maneira covarde às vezes, né, de maneira injusta. E aqui vai a nossa solidariedade e repúdio, né, a essa forma que são tratados jornalistas, e o reconhecimento desses trabalhos e as informações da Reuters, né, que é uma das grandes agências mundiais, e os seus profissionais que realmente vão além do natural para trazer as informações e as fotos, para que o mundo conheça as realidades. Então, parabéns aí para todos os profissionais da agência Reuters. 10h52, próxima matéria, Maria Clara? Vamos para a próxima matéria. Ataques israelenses em Gaza se intensificam à medida que a crise humanitária se aprofunda. As forças israelenses continuam o bombardeio de Gaza nesta segunda-feira, depois que os esforços diplomáticos para conseguir um cessar-fogo que permitisse a saída de portadores de passaportes estrangeiros e a chegada da ajuda ao enclave palestino sitiado fracassaram. Moradores de Gaza, governada pelo Hamas, disseram que os ataques aéreos noturnos foram os mais pesados até agora, já que o conflito entrou no seu 10º dia, uma ofensiva terrestre israelense que se acredita ser iminente. Os bombardeiros continuaram durante o dia, disseram, e muitos edifícios foram destruídos, prendendo ainda mais pessoas sob os escombros. Autoridades israelenses emitiram vários avisos sobre o lançamento de foguetes do Hamas contra Israel. Olha aí a situação. A gente está falando disso
Está aí, conflitos, um dos mais intensos bombardeios esta madrugada, e continua durante todo o dia. A matéria é clara, né? Gaza governada pelo Hamas. Sim, e aí outra coisa que tem preocupado bastante, inclusive a ONU, não é, os líderes mundiais, é uma ampliação do conflito, né? Porque é o Irã, né, que apoia o Hamas, está ali dentro dessa área dos palestinos, é dessa linha que eles defendem, tem sinalizado que talvez vá dar um apoio, não é, militar a Gaza, né, ao Hamas, que governa Gaza. E aí, se o Irã entra, as dimensões do conflito, aí são imprevisíveis. O conflito ele eclodiu justamente, o ataque do Hamas eclodiu justamente num período em que os árabes e os judeus estavam mais próximos para uma negociação, para uma apaziguação, né, para as relações diplomáticas serem retomadas. E o conflito veio justamente impedindo essa situação, né? E aí você tem Hezbollah de um lado, atacando do Líbano, Israel respondendo, tendo que bombardear o Líbano. Sim. Hamas de outro lado, aí você tem todo o mundo árabe, todo o Oriente Médio, aquele barril de pólvora, como se diz, milenar, né? Aquele barril de pólvora milenar, o pessoal ali com estopim na mão. Com estopim na mão. Não é? E hoje, né, a gente fala de mundo globalizado, porque muitas vezes a pessoa está em casa, né, ouvindo a gente falar, vendo uma reportagem na televisão, lendo alguma coisa sobre o que é que eu tenho a ver, eu estou aqui na minha casa, no Brasil, hoje, no mundo globalizado que nós vivemos, tem tudo a ver. Muito a ver, né? Não é? E aí a gente sabe que a região é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Então, quer dizer, se realmente esse conflito, há uma ampliação desse conflito, envolve outros países, isso significa que vai impactar na produção de petróleo, no refino de petróleo, o que vem vai resultar no aumento de combustível, né? E hoje a economia mundial ainda depende muito, né, do combustível fóssil. Afeta as reservas. Aí vai tudo, gente. Aí aumenta tudo. Aí é isso que o pessoal, né? Aí aumenta alimento, aumenta supermercado, aumenta, né? É uma cadeia que vai. É o joguinho de dominó, né? Que eu deixei lá em pé e derrubei e até onde vai é imprevisível. Por isso a gente a preocupação. Primeiro, as vidas. Imagina você na sua residência sendo atacado e não tendo como se defender, e sabendo de uma invasão terrestre, né, que vem agora por terra, né? Israel já está iminente essa questão da invasão por terra, do ataque terrestre por parte de Israel em Gaza, e está fechado. Não entra mantimento, corte de energia, isso, quer dizer, começou o caos para as pessoas que estavam ali. Por que isso começou? Porque o Hamas foi lá e atacou Israel, trouxe reféns, né? E as cenas que a gente vê de chegar de ambos os lados, tanto agora da guerra, quanto também das atrocidades feitas, são assim inenarráveis. Realmente a gente nem ousa passar em respeito a quem está assistindo. São cenas muito fortes. 10h57, próxima matéria. Brasileiros podem deixar Gaza nesta segunda-feira, diz o embaixador. O embaixador do Brasil na Cisjordânia, Alessandro Candeias, disse ontem, domingo, esperar que os brasileiros que aguardam repatriação na faixa de Gaza possam atravessar a fronteira para o Egito, em passagem próxima à cidade de Rafah. Na segunda-feira, hoje, né, dia 16, segundo ele, a embaixada recebeu a informação de que brasileiros que estão em Gaza e de que circulam rumores de que a fronteira será aberta na segunda, e também confirmou essa informação por outro canal. Um grupo de 28 pessoas, 22 brasileiros e 6 palestinos com residência no Brasil, seguem abrigado nas casas de Rafah e Khan Yunis, no sul de Gaza, aguardando a autorização para cruzar a fronteira. O embaixador afirmou que a saída dos brasileiros depende da abertura da passagem para o Egito, também da autorização das autoridades de imigração, que precisam carimbar os passaportes dos brasileiros. No nível político já está feito. É necessário apenas que, uma vez que seja aberta a fronteira, o funcionário que ali está
que vai receber os brasileiros, ele tenha a lista e autorize o ingresso. Esperamos que isso aconteça amanhã, disse ele. Essa é a nossa expectativa, disse Candeias. Segundo o governo brasileiro, assim que o grupo puder cruzar para o Egito, eles serão trazidos ao Brasil no avião VC-2 da Presidência da República, que tem capacidade para transportar até 40 passageiros. Outros 5 voos de repatriação já foram feitos para trazer brasileiros e familiares de Israel. Era a situação mais complicada que se imaginava, eram os brasileiros na faixa de Gaza, devido a essa questão da fronteira. Ninguém sai, ninguém entra. Sim. Os bombardeiros, ninguém sai, ninguém entra. E o controle das fronteiras. Então, até mesmo porque muito se espera que integrantes do Hamas possam estar saindo, né, da faixa de Gaza, e aí vai se intensificar essa questão aí de fortificar e ficar muito mais exigente na saída, né? E não teve acordo de cessar-fogo para retirada de estrangeiros, né? Pelo contrário, continuam os bombardeiros. Essa questão do cessar-fogo talvez seja hoje a situação mais delicada, né? Porque como é que você desloca, né, as pessoas sem minimamente a segurança de que eles não vão ser atingidos por um ataque aéreo, não é? E talvez, no entanto, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que trazer para cá, é a rapidez da resposta do governo brasileiro para resolver essa questão da repatriação, não é? Para quem acompanha um pouco disso, não é só brasileiro que está sendo repatriado, né? O pessoal tem a Inglaterra, né, Estados Unidos, o mundo inteiro está tentando repatriar os seus cidadãos que até então estavam na região do conflito. E pelo que eu tenho acompanhado, como a resposta do Brasil foi muito rápida, então você mesmo já tiveram 5 voos de repatriação, né? 5 voos, né, do governo brasileiro repatriando, né, pessoas que estavam naquela região e que hoje já estão aqui no Brasil. Então essa resposta rápida do governo mostrou aí inclusive a seriedade com que o governo encarou, não é, o próprio conflito, né? Nós sabemos que hoje o Brasil é o presidente do Comitê de Segurança da ONU, não é? Tem feito um esforço incrível para conseguir minimizar as consequências do conflito, inclusive um acordo de paz, um acordo de cessar-fogo. No entanto, a coisa ainda está tão, né, borbulhante que, inclusive, o governo de Israel disse não tem acordo nenhum de cessar-fogo, não é? O próprio governo israelense negou qualquer conversa nesse sentido. Você disse bem, o governo brasileiro foi exímio, foi espetacular na operação de repatriamento dos brasileiros, de trazer de volta todos os brasileiros, sejam eles naturalizados, judeus, israelenses naturalizados ou não, todos eles voltando para o Brasil. Sim. Essa questão de Gaza que é a mais complexa, mas que já está tudo preparado, bastando só o detalhe de conseguir atravessar a fronteira, né? E o governo brasileiro foi reconhecido como um dos melhores nessa questão da repatriação. Realmente foi exímio, foi espetacular, não teve letargia, muito pelo contrário, não. Teve uma agilidade, sim, um dinamismo muito grande. Isso, eu já pôs, realmente foi muito bem feito. Como foram feitas outras repatriações na época do Covid, outras situações que também foram feitas e que com uma agilidade tamanha. Parabéns às aeronaves, a distância, a questão do que é necessário, sim, fazer para se chegar na região, o local, a agilidade dos diplomatas, espetacular, né? A questão que você comentou, que a gente até falou que era matéria do Estadão, é o Brasil, por estar presidente do comitê, tem uma situação onde é difícil agora se controlar, porque os Estados Unidos já se posicionou favorável a Israel. Muitos países se posicionaram, o Ocidente se posicionou favorável a Israel. E vamos lembrar que é uma situação até dentro do país aqui, onde alguns políticos tomaram posições contrárias, aí, ao invés de observar a raiz do problema e valorizar a questão das vidas, tiveram uma certa politização. E tem alguns discursos que foram rechaçados pela opinião pública e muitos tiveram que voltar atrás.
Sim, sim. Quer dizer, já falaram que não deviam, imaginaram que estavam fazendo política e tiveram que voltar atrás. Porque não se trata de política. 4.000 vidas. E não hoje... se trata de, fulano tem o mesmo pensamento político que eu, ciclano está lutando. Não se trata disso, se trata de vidas. E é o que é. Aí volto ao comentário que eu fiz há pouco tempo atrás. Numa guerra não há vencedores. Isso está lá nos livros de história, não é? Um país talvez entrou em guerra com outro, uma nação, um império, e aí subjuga um ao outro, né? Eu venci porque eu consegui subjugar. Mas na verdade não existe vencedor, né? Quando você vê que pessoas civis, não é, que estavam vivendo suas vidas normalmente, acabam dentro desse conflito, não é? Na verdade, o conflito de poder, de político, que paira acima de todo mundo, e aí, né, tá muito monótono na nossa vida, vamos fazer uma guerra. Então, quem sofre é lá embaixo, é a base, é a sociedade civil, né, que acaba sofrendo drasticamente essa decisão política de guerra. E aí a gente diz, quando a gente vai fazer o saldo, não é? De se iniciar um conflito, uma guerra, quando a gente vai fazer o saldo, aí a gente compreende efetivamente que não há vencedor. Né? Em uma semana, em 10 dias, 4.000 vidas perdidas, é uma média muito alta, né, de vidas perdidas. Para quê? Por quê? Não é? É a pergunta que a gente precisa trazer para a reflexão, cada um, né, dentro de si mesmo. E aí hoje de manhã até, né, vendo o jornal, antes de vir para cá, aí tem a notícia, não sei se você viu, lá nos Estados Unidos, um senhor, 70 anos, americano, invadiu uma casa. Ele era dono da casa, essa casa era alugada para uma mulher palestina, e com filho, ele esfaqueia criança de 6 anos, não é? 26 facadas. Olha o tamanho crime de ódio, não é? Sabe? E aí você vê, então quer dizer, olha a extensão que esse conflito pode alcançar, não é? Estão muito distante da faixa de Gaza, que é o palco do conflito em si. E aí uma criança de 6 anos, Estados Unidos, que lá vive com a mãe, é palestina. O dono da casa, que era americano, 70 anos, foi lá e se achou no direito de esfaquear. 26 facadas numa criança de 6 anos. Né? Que crime essa criança? Porque ela é palestina? Virou crime? Qual foi o míssil que essa criança lançou? Você está entendendo? Qual foi o tiro que essa criança deu? É absurdo. Mas se você observar, é o que você falou naquele programa da semana passada, é algo milenar, são tribos, tem toda uma história. Tudo bem, só que o mundo hoje é um mundo que procura se pacificar. Sim. É um mundo que tem que observar a questão dos palestinos e tentar, precisamos ajustar isso aqui, precisamos ver a questão de Israel, tem tudo isso para ser visto e precisamos ajustar, e não dessa forma, né? Não dessa forma. E aí o pessoal aqui em território nacional, começando, vamos dar bandeira, quer escolher a sua bandeira? Fique à vontade. Só entenda que você está diante de uma guerra. Sim. E é a primeira vez que a guerra da Ucrânia saiu do topo dos assuntos, tá? Que agora entrou Israel. Putin até pediu para o pessoal conversar. Então, mas é uma tristeza, né? Você vê que a guerra da Ucrânia, que estava aí, na verdade, o que ofuscou a guerra da Ucrânia, uma outra guerra. Ou seja, nós estamos num caminho tenebroso, sombrio demais, né? E aí o mundo precisa pensar nisso, não é? O que substituiu já algo que era horrível, que era a guerra da Ucrânia, foi outra guerra. Para você ver o Brasil olhando para o conflito e buscando ali a paz, apaziguar. Aí, políticos brasileiros olhando para o conflito e tentando levantar, lacrar. Difícil, né? É complicado. E aí vem a resposta pública, a opinião pública, e o pessoal tem que vir pedir desculpas. Tá? Mas que não fique só nisso, não. Vamos, 11 horas, vamos para a próxima matéria? Temos a matéria? Vamos para a próxima matéria. Daniel Noboa é eleito presidente do Equador. O empresário Daniel Noboa, de 35 anos, venceu o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, dia 15. Ele completará o mandato de Guillermo Lasso e se tornará, portanto, o chefe de Estado mais jovem da história do país.
Noba conseguiu 52,33% dos votos apurados de 92,98% das urnas apuradas, garantindo assim o posto no comando do país. Noba, filho de um dos homens mais ricos do país, Álvaro Noba, tem uma experiência curta na política. Foram apenas 2 anos como deputado na Assembleia Nacional. Com o resultado, ele conquista um sonho almejado e nunca alcançado pelo seu pai. Álvaro Noba disputou 5 eleições presidenciais e perdeu todas. Seu filho governará o país até 2025. Pelas redes sociais, Daniel Noba afirmou que o país fez história neste domingo. Hoje fizemos histórias. As famílias equatorianas elegeram um novo Equador. Elegeram um país com segurança e emprego. Lutemos por um país de realizações, onde as promessas não acabam na campanha e a corrupção seja castigada. Obrigado, Equador. Noba assumirá em dezembro, o dia ainda não está definido e enfrentará um cenário muito complexo. Os inéditos índices de insegurança se somam a um difícil quadro socioeconômico com altos índices de pobreza e desemprego. As eleições deste ano foram marcadas por episódios de violência durante a campanha. Nos últimos meses, políticos e candidatos a cargos governamentais foram mortos no país. Dentre eles, o candidato presidencial Fernando Villavicencio, antes do primeiro turno em agosto. Foram às urnas, elegeram, o país uma crise enorme, ele, o jovem, filho de um dos mais ricos empresários do país e que tentou por 5 vezes ser candidato, ser presidente e acabou perdendo todas. E o filho vem agora em placa num cenário caótico. Né? Caótico, cenário né? Caótico. Primeira coragem para ser candidato, sendo que o pessoal está levando bala, né? Morrendo mesmo. Levando bala. Morrendo. Acho que foi uns 2, né? Que... E o pessoal em crime organizado indo, fake news de criminosos, fake news de falantes, é uma loucura. Também a polarização política no mundo, né? Um fenômeno mundial, não é só, sim. Não é? Que nem Lula e Bolsonaro no Brasil, Trump e Biden não é? E isso é uma questão política no mundo inteiro, essa polarização da direita contra a esquerda, não é? E aí a gente tem visto que, infelizmente, isso tem trazido notícias tristes, inclusive, né? No Equador teve, eu acho que 2 candidatos, não sei se os 2 morreram, um morreu com certeza, o outro foi baleado, foi atingido. Então, quer dizer, a que ponto, não é, chega a polarização de ideias divergentes, não é? A dificuldade em uma mudança, e mesmo porque é natural se divergir em ideias, em forma. O que não pode mudar é o resultado para o povo. Que é o produto final de toda essa discussão política. Então, quer dizer, emprego, renda, condições dignas de vida. E aí, né, infelizmente, o Equador mergulhado numa crise econômica, política profunda. Então, um grande desafio, né? Você sempre foi um ser politizado, você sempre teve uma visão política e entende a necessidade das coisas. E sempre uma questão muito mais humanitária. Quando a gente fala esquerda ou direita, e eu entendo que qualquer das vertentes, elas existem, podem assumir o poder, mas eu observo o que falta para o Brasil é um entendimento que não importa quem assumiu o poder, importa aquilo que o país escolheu como diretriz, como prioridade. Não é você chegou lá, vou fazer do meu jeito. Não, você tem que fazer do jeito que o país determinou. Se você vai pendurar do Lúcio, o problema é seu, mas o problema tem que estar resolvido e tem que ser feito não para inventar a roda de novo. Ou então, não, agora ali você entrava pela rua lateral, você vai entrar pela... Não. Que seja feito o melhor para o povo sempre. Você chegou ali, você não é para colocar suas ideias, você é para colocar aquilo que o povo determinou que ele quer. As respostas políticas, elas devem estar em consonância, né, com aquilo que a sociedade precisa, não é? Então, é geração de emprego, educação, saúde, segurança. É consonância com isso. A questão das ideologias, né, direita e esquerda, é a forma com que você vai dar essas respostas. Mas a resposta é para a exigência da sociedade. Está faltando emprego, então tem que gerar emprego.
A ideologia ela vai influenciar em como será essa resposta. Mas a pergunta é a mesma. Não interessa se você é de direita ou esquerda. Porque o problema não muda, né? Não muda. Eu preciso de uma escola. A direita vai terceirizar para construir? Legal. A esquerda vai contratar para construir? Legal. O que interessante é que seja resguardado o valor a ser pago, não tenha roubo e que a escola seja construída. Que é o pedido, é a necessidade da sociedade. É isso. É basicamente isso. Ou nós estamos errados? Não, né, talvez... Somos simplórios na colocação. Sim, mas é a questão que a sociedade precisa discutir, não é? Os problemas, eles não mudam. Não é porque quem ganhou foi de direita, o problema deixou de existir. Não, o problema é o mesmo. Preciso de uma escola, preciso de emprego, preciso de renda, não é? O problema, ele continua o mesmo. É a forma de se dar resposta para aquele problema que vai ter uma alteração, dependendo da ideologia que administra, que governa aquela situação. Você vai de carro azul, se você vai de carro amarelo, se você vai de carro... Não interessa. Você tem que levar o destino. Levar os destinos. Isso mesmo. Então, sucesso pro Nova. Novo presidente, Nova, que assume em dezembro. Sim. Aí. Parabéns, sucesso é um desafio, colocar o Equador aí nos trilhos de volta, que sem dúvida todo o povo equatoriano merece. Merece, isso mesmo. E vamos ficar de olho agora na Argentina, né? Que acho que a eleição na Argentina também está sendo muito aguardada, né? Principalmente por alguns integrantes do governo brasileiro. Sim. 11 horas mais 15 minutos, próxima matéria. TSE julga 2 ações contra a campanha de Lula. Ao mesmo tempo em que o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento de outras 3 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta semana, a Corte vai analisar 2 ações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A coligação da campanha de Bolsonaro em 2022 apresentou as acusações contra a campanha do atual chefe do Executivo. Em caso de condenação, Lula poderia ter o mandato cassado e ficar inelegível por 8 anos. As ações estão previstas na pauta de amanhã, da Corte Eleitoral. No primeiro caso contra Lula, os autores afirmam que a campanha petista cometeu abuso de poder econômico e dos meios de comunicação. Na segunda ação, a campanha de Lula também é acusada de uso indevido de meios de comunicação. A Procuradoria-Geral Eleitoral ofereceu parecer que julga a improcedência do pedido. O mesmo acontece com as 3 ações contra Bolsonaro em julgamento na Corte. Por ser um braço do Ministério Público Federal, mesmo sem ser a autora do processo, a Procuradoria Eleitoral se manifesta nas ações de investigação judicial eleitoral, opinando pela procedência ou pela improcedência dos pedidos. Vamos lá. Bolsonaro tinha 3 semana passada. Começou o julgamento. A MP... O Ministério Público também Eleitoral disse que não, ele também não vê crime no que Bolsonaro fez. Aí começou o julgamento, suspende o julgamento. Ok. Tem mais 3 entrando no Bolsonaro agora. Tem mais 3. O uso do 7 de setembro, do que nós falamos aqui. Tem mais 3. E agora tem as 3 do Lula. Então, como é que vai ficar a corte? Culpa Bolsonaro, culpa Lula... Não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com o Lula. Como é que vai ser esse julgamento? 2 pesos, 2 medidas, mesmo peso, mesma medida. Então, a gente está dando risada, porque assim, é cômico para não ser trágico. Para não ser trágico, mas eu acho que o ponto mais principal aí dessa notícia, não é? Dessas ações da campanha do Lula, questionando a campanha do Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro questionando a campanha do Lula. E aí eu trago aqui para reflexão de quem, né, acompanha aí nossas reflexões aqui. Isso só é possível porque vivemos num país democrático. Pode-se questionar, não é? E aí essa deve ser a principal reflexão, talvez, das pessoas. Na nossa vivência comum, do dia a dia, eu vou trabalhar, estou na minha casa, com os meus amigos, parece ser algo extremamente confuso, né? Porque aí parece essa briguinha de ego, não é? De um lado contra o outro, acaba desestabilizando, inclusive,
pautas mais importantes que a população, a sociedade brasileira precisa, as reformas de que precisa para geração de emprego, geração de renda, elas acabam ficando sob segundo plano, porque os atores políticos, eles estão numa disputa mais específica, né? No entanto, a gente tem que entender que isso é parte do processo democrático, né? Da construção da vida democrática e que vai fortalecendo as instituições sociais, não é? Como você, toda vez que você começa, eu acho muito interessante sua fala inicial, que você cumprimenta os poderes constituídos, e aí o quarto poder, que é a sociedade organizada, ela tem que entender que é necessário, embora às vezes confuso, né? Para a nossa reles mortalidade, no entanto, a sociedade organizada precisa entender que é primordial, é aí que se constrói os alicerces de uma sociedade que vai se desenvolver. Por quê? Porque dá oportunidade do outro questionar, não é? Do outro querer resposta, do outro querer entender. Quando não há democracia, eu mando, né, e você obedece, não é? E ponto. Então, quer dizer, não se constrói, na verdade, nada. Então, mas é confuso, não é? Aí fica essa briguinha de ego, e aí a gente vê que, na verdade, quem acaba perdendo é a sociedade, né? Porque as discussões, existem muitos problemas no país que precisam e demandam atenção, né, das autoridades constituídas para buscar uma solução, não é? O desemprego está aí ainda muito alto, juros está aí ainda muito alto, não é? Isso atrapalha a economia, isso atrapalha o desenvolvimento e etc, etc. E aí o TSE tem que ficar né, nesse universo das discussões, dos questionamentos de campanha, tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, a campanha, a eleição não acabou ainda, não é? Não acabou ainda. Não acabou. E você disse bem, Reginaldo, que embora nós não satisfeitos, né, nós sempre queremos mais e temos sempre que querer mais, mas devemos entender o quão é bom a democracia. Para você ver, nós estamos discutindo política aqui e ninguém atirou, ninguém soltou bomba, ninguém explodiu nada. Ou seja, o país discute ideologicamente, discute judicialmente, discute legislativamente e, claro, o executivo é o foco. É o foco. Por quê? Porque o executivo é quem traz o país para um lugar melhor ou pior. Sim. Mas que a democracia tem essa virtude, né? Isso mesmo. Tem essa virtude. Ninguém está tendo que correr para a fronteira aqui, muito pelo contrário. As pessoas chegam no país, porque é um país democraticamente, e como todos dizem, né? Um país de dimensões continentais, que tem tudo para ser um dos melhores países do mundo para se viver. Isso mesmo. Isso quem fala não somos nós que moramos aqui. Isso quem fala são as pessoas que vieram de outros lugares do mundo e que encontraram no Brasil um verdadeiro paraíso. Isso mesmo. Um verdadeiro paraíso. É isso mesmo. Bom, estamos chegando ao finalzinho, né, Maria Clara? Encerramos? Reginaldo, mais um dever cumprido na segunda-feira. Opa, sempre uma satisfação imensa, não é? A gente poder trazer essas reflexões, fazerem as pessoas pensarem. Eu que agradeço. Que nossa semana seja uma semana muito abençoada, não é? Muito abençoada. E no desejo, né? A gente sabe que, embora não é a chave principal, mas o desejo, quando a gente libera energia e o desejo de que venha paz, que o conflito, tanto ali, Israel, Hamas, Rússia, Ucrânia, que se chegue ali a um acordo e que se traga paz, no ambiente de paz que você constrói, não é? Uma humanidade melhor, não é? A guerra, infelizmente, ela faz com que brote da gente o que há de pior na gente, não é? A gente vê isso quando a família se desentendem, né? Quando há guerra dentro da família, e aí as pessoas... O que sai de pior da gente vem dessa situação de conflito. Infelizmente. Então, o desejo de paz deve realmente se tornar cada vez mais forte no coração de cada um de nós, para que se chegue ali a um termo, a um acordo e se estabeleça de novo a paz naquela região
hoje, né, mais evidente ali Israel e faixa de Gaza, né, ali aquela região. Grato mesmo, né, e que cada um de nós, na onde estiver, no nosso trabalho, na nossa família, na escola, não é, que a gente tenha uma semana muito abençoada de paz e de muita conquista. Eu vou finalizar aqui. É lógico, nós temos problemas internos sérios, gravíssimos, violência, assassinatos, né, assaltos, drogas. Nós temos toda uma situação muito séria no país, né, um país que tem seus problemas, enfrenta seus desafios. E claro, nós temos aí os aviões repatriando os brasileiros, menos aqueles que morreram no conflito, menos aqueles que foram para lá, não para guerrear, e sim para visitar parentes, para se divertir, porque tem a liberdade de ir pelo mundo. Esses não vão ser repatriados, porque morreram no conflito, porque foram sequestrados ou foram mortos em meio ao conflito, diante de uma organização de terrorismo que impõe a sua verdade, impõe o seu entendimento. E é claro, gente, os brasileiros, a vida não é superior à vida dos palestinos e dos israelenses. O que eu trago aqui é a reflexão, para você entender que esse conflito, o melhor lado é o da paz, é o daquele que não exista conflito e não exista mortes. E que, claro, todo esse Oriente Médio possa viver a tranquilidade e a paz que um Brasil desfruta, que um país viva essa paz. E, infelizmente, para que você tenha essa reflexão, a gente precisa lembrar que brasileiros foram mortos e brasileiros ainda são mantidos reféns. Então, para você entender que a guerra é muito fácil ser favorável a A e B, mas traga para o luto das famílias que estão perdendo aqui no Brasil e leve também em consideração o luto das famílias que estão perdendo também, tanto em Israel quanto na Palestina. 11h25, agradecendo ao Reginaldo, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Daqui a pouquinho os cortes vão estar à disposição no nosso canal no YouTube, no site da Virtual, né? rv1.com.br e nas redes sociais. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.